Olá pessoal, se você é novo neste canal, meu nome é Aline Calabrese e neste canal tem assuntos sobre espiritualidade e terapias naturais. E neste quadro específico é o relato espiritual, aonde eu pego essas histórias que os irmãos desencarnados me passam e eu passo agora para vocês. Hoje em especial o título é Qual é a minha identidade? Eu tinha vindo do centro espiritualista que eu trabalhava como voluntária. Já eu tava banhada, tava jantando já um café que eu tinha feito pra mim e eu senti uma presença na sala e eu tenho isso tudo relatado, tá? Que eu coloco nos meus cadernos após acontecer o relato espiritual. E eu senti, e eu sempre faço assim, quando eu sinto alguma coisa, eu sempre fecho meus olhos, faço uma projeção de proteção na sala. Então faço essa proteção, porque a gente não sabe muitas vezes, quando tu trabalha em centros espirituais, enfim, faz esses trabalhos espirituais, normalmente tu vem pra casa e ainda continua trabalhando. Principalmente se tu consegue enxergar, se tu consegue sentir presença, se tu consegue escutar os irmãos, tu percebe vários irmãos ali ao redor. Enfim, então eu estava ali fazendo a minha projeção de proteção, se precisasse encaminhar algum irmão, que ele seja encaminhado. E eu ouvi uma voz, né, que era de um rapaz. Ele estava ali por volta ali dos seus, aparentemente assim, uns 50 anos, assim, mais ou menos 50, 60 anos, assim. E ele tava meio esfarrapado, social. E esse rapaz que apareceu, esse homem que apareceu ali pra mim, né? Esse homem que apareceu, ele falou que ia ser breve, né? Então eu logo senti que os meus mentores espirituais autorizaram ele a estar relatando o que ele precisava relatar. E eu me abri para aquela experiência espiritual. Então, fechei meus olhos e eu vi que ia ser por projeção. Então, eu sempre sinto se vai ser só ele narrando ou se eu vou conseguir vislumbrar algumas cenas. Então, eu tento passar aqui para vocês, né, da forma mais autêntica possível, né? Sei que não sou perfeita e talvez alguns fatos, algumas cenas, talvez eu não consiga passar com total perfeição, mas eu passo o máximo de detalhes possíveis, tá? Que eu consegui coletar, porque é muito rápido, é um download que é feito, é muito rápido. Eu vi que esse irmão, ele estava vivendo, que a gente continua vivendo do jeito que a gente é, só que a única diferença é que a gente não tá mais com um corpo físico. Então ele se encontrava no umbral já, esse irmão, estava na sua caminhada lá. Ele faleceu por conta de alguns vícios, principalmente o álcool e o cigarro acompanharam ele ao longo da vida. E ele disse pra mim que principalmente isso também aconteceu porque ele se sentiu muito rancoroso, ele sentia que ele estava preso dentro dele mesmo. Por quê, tá? Quando ele era novo, ele já tinha várias composições. Ele era músico, um rapaz que tocava violão, ele é muito instrumentista, ele amava os instrumentos. Ele tocava violão, tocava guitarra, tocava piano. Era uma pessoa de classe média alta. Então, eu digo todos, mas o pai dele, o avô dele, eles vinham de uma linhagem que eles eram advogados. Então, ele não queria isso pra ele. Ele já tinha até algumas composições de canções, ele não queria isso. Ele queria seguir outra carreira pra ele. E ele disse que quando chegou na época ali do vestibular, ele falou pra família dele que ele queria, né, seguir o caminho da música, que ele gostaria de estudar, então, música, arte, ele queria ir para esse lado, essa era a essência dele. E a família dele naquela época não aceitou, de jeito nenhum.
vai viver de música, isso não dá dinheiro. Onde já se viu? Então ele disse que foi uma série de julgamentos em cima dele, como ele era uma pessoa que ele respeitava muito a decisão, principalmente a opinião do pai dele, ele foi para trás, ele recuou. E ele entrou fez vestibular, entrou para fazer advocacia, e ele disse que cada pontinho, que cada momento ali, desde quando ele começou a estudar, desde quando ele se formou, que ele foi trabalhar na área, ele disse que ele sentia como se ele tivesse morrido aos pouquinhos por dentro. E para saciar essa vontade que ele tinha de música, ele disse que ficou muito abafado dentro dele, porque ele teve que se envolver com várias reuniões, fazer suas conexões, então não tinha nada a ver com música, e sim assumir um papel sério, assumir um papel que muitas vezes ele também relatava que ele era insuportável, que chegou num momento ali já dos últimos anos da carreira dele, que ele não aguentava mais, aquilo estava sufocando ele de uma maneira assim, que estava sugando a vida dele. Ele disse que ele se jogou assim por cabeça no álcool, ele chegava em casa, a primeira coisa que ele fazia era tomar uísque, tomar uísque, tomar uísque. É o que ele fazia, assim, é o que tirava ele um pouco daquele sentimento que ele tinha e ouvir uma boa música, que é o que ele gostava. Só que ele queria estar trabalhando na área e ele não seguiu com esse sonho dele. É uma pessoa que acabou não se casando, não teve herdeiros, não constituiu família, só mesmo ali no direito, ali exercendo a profissão, seguindo os passos que os pais dele ordenaram para ele, que seria melhor para ele, né? Talvez por medo dos pais dele passar necessidade também, por que não, né? Por medo dos pais, da opinião dos outros, do medo de tudo que poderia acontecer na vida desse filho, eles obrigaram ele a fazer advocacia. Não que a advocacia seja uma profissão ruim, não. Se é a essência da pessoa, ela tem que fazer isso. Cada um tem a sua essência, não era a dele. Ele deixou muito claro isso. Só que ele não teve a coragem de seguir em frente, não teve a coragem de seguir a sua vida, de seguir a sua essência. Tem muito aquela parábola da semente, que eu gosto muito, que é tu ganhou um pé de árvore de laranjeira. Então, aí tu vai plantar ela, tu vai cuidar, tu vai esperar, né, o ciclo dela para dar laranjas. E vem uma pessoa de fora e diz, ela deveria dar maçãs. Só que essa árvore, tu pode fazer o que tu quiser nela. Pode cortar, tu pode podar ela drasticamente, tu pode fazer o que tu quiser nela. Ela vai dar laranja, porque a essência dela é dar laranja. Ela não vai dar maçãs, ela vai dar laranja. Então, a semente que tinha dentro dele era da música. Quem disse que ele não ia ter sucesso? Olha, e fora que qualquer ramo, pega qualquer ramo hoje em dia, é muito amplo, né? Tem os compositores, tem os instrumentistas, tem o pessoal que canta, né? Os cantores, então tem o pessoal que faz os eventos, que trabalha com eventos, então em múltiplas possibilidades, só que ele se fechou. A semente que tinha dentro dele era de dar música, mas ele foi para o lado da advocacia por causa dos seus pais. Então, muitas vezes a gente acaba fazendo para agradar a família, a sociedade, e acaba deixando a semente que Deus colocou dentro da gente, que é a nossa semente, é a nossa essência, é aquilo que a gente veio fazer, e a gente acaba deixando de lado, muitas vezes, por medo das rejeições, do que vão falar. Muitas vezes é por medo, né? De tudo que pode acontecer, e acaba não se jogando naquilo que realmente
você veio fazer. E foi isso que ele falou, que ele se sentia em cada reunião que ele tinha, em cada projeto que ele entrava como advogado, ele disse que ele se sentia como se tivesse uma flecha dentro do coração dele, aos pouquinhos, aos pouquinhos. É como se fosse sendo apunhalado, porque justamente ele disse que ele não teve coragem de seguir o seu sonho. Ele não queria escutar a música depois do trabalho, né? Só isso. Ele não queria somente tocar violão quando ele chegasse em casa, por exemplo. Ele disse que ele queria seguir a carreira musical na vida dele. Que ele sentia que até ele falou isso. Tem músicas que ele compôs que ninguém nunca vai saber. Tem músicas que ele compôs que ninguém nunca vai ouvir. Porque ele não seguiu isso. E principalmente ele, que é de uma época lá dos anos 40, que era... Hoje em dia a gente tem internet, hoje em dia é muito mais fácil o acesso a tudo, a informação, a se jogar justamente aqui no YouTube, a ficar postando ali nas redes sociais, é muito mais fácil. Antigamente, além, né, de havindo uma educação que era mais regrada, né, que antigamente era tudo muito mais regrado, de uma educação que te limitava, querendo ou não, em certos atributos, assim, que tu tinha, porque isso é feio, porque isso, o que a sociedade vai falar, o que os meus amigos vão dizer. Então, é até justamente, às vezes, por medo, como eu falei, dos pais, mas a gente não vai estar aqui, né, tu vai viver do quê? Se a gente faltar na tua vida, né? Então, esse medo foi passado para ele. E também de ele seguir a mesma carreira que o vô seguiu, que o pai seguiu, então ele devia seguir. E ele disse que ele se jogou demais no álcool, ele fumava muito, fumou muito, e ele não chegou a nem 60 anos. Se eu não me engano, eu tenho anotado, mas ele morreu com 50, ele chegou a desencarnar com 56, 57 anos, por aí. Morreu muito novo. E ele disse que o que mais matou ele não foi nem o álcool, não foi o cigarro, né? Ele disse que ele se sentia vazio por dentro. Ele sentia, toda vez que ele escutava uma música, uma apresentação, ele se imaginava apresentando, ele se imaginava cantando, ele se imaginava tocando, ele se imaginava como que seria aquela vida, né? Era como se ele estivesse sendo um personagem na própria vida coadjuvante, né? Ele não era o principal, ele não era o ator principal da vida dele, ele não estava desempenhando o papel que ele veio para fazer, ele estava desempenhando o que a família queria. Então, quantas vezes acontece isso muito até na vida da gente, né? Que a gente, por medo da nossa essência, de assustar as pessoas, a gente, né, ficar sem amigos, talvez do nosso trabalho, nosso lado profissional, a gente ficar à mercê, e justamente, eu digo isso também por mim também. Quantas vezes eu mesmo separei o meu lado espiritual do meu lado, do meu trabalho, da minha família, dos meus amigos, porque como lá na adolescência, no começo da minha vida adulta, as pessoas ficaram assustadas, então eu pensei, não, isso aqui tem que ser só pra mim, isso aqui é só pra mim, porque como que eu vou fazer? Isso aqui parece que não se encaixa no mundo corporativo, isso aqui não se encaixa no meio dos meus amigos, isso aqui não se encaixa, então isso aqui eu vou guardar pra mim. Então eu trabalho aqui, eu vou falar só sobre trabalho, sobre assuntos, porque eu sempre fui uma pessoa que não me abri muito. Então, aí eu saio do trabalho, aí sim eu vou fazer o que eu preciso fazer, então eu vou trabalhar no centro espiritualista, vou trabalhar na Umbanda, vou trabalhar no centro espírita, mas isso tudo fora, não falava nem, eu mal falava, muito raramente eu falei com alguém sobre isso, nos trabalhos que eu passei. E eu me vejo um pouco no que ele passou também, mas nesse lado assim espiritual, porque eu deveria estar falando, eu deveria estar comentando sobre os relatos que diariamente, semanalmente eu recebia, e eu não falava. E a gente fica muito com medo dos julgamentos. Só que até que ponto a gente não usa
os atributos, porque a gente vem com um baú de possibilidades, de talentos, de inclinações, e daí não utilizar nada daquilo. Só o que a gente acha que é bom para nossa vida, o que os outros acham que é bom para nossa vida, não o que realmente a gente veio fazer, né? Até que ponto isso é até acreditar em si mesmo, acreditar na espiritualidade, acreditar, né, que Deus já te colocou justamente essas bênçãos dentro de ti para tu seguir elas, para tu fazer isso acontecer. Porque, como minha irmã disse, como ia ser sem graça o planeta inteiro se todo mundo fosse igual? Nossa, mas que chato ia ser. E é verdade, que chato, porque todo mundo tem as suas inclinações, seus talentos, todo mundo tem o seu brilho pessoal, cada um tem o seu caminho. E esse espírito, depois que ele me relatou isso, que eu consegui enxergar alguns vislumbres das reuniões dele, ele afundado no álcool, isso não justifica, né? Ele matou o corpo dele, né? No álcool, no cigarro. E ele disse que, como ele falou, o que mais matava ele, que ele foi parar lá no umbral, ele disse que ele ficou uma pessoa totalmente rancorosa, né? Com o passar do tempo ele ficou muito rancoroso, ácido, uma pessoa que tinha muita raiva dentro de si mesma, mas não era culpa de ninguém, aquela raiva, aquele rancor, aquele ódio, é porque ele não estava vivendo a essência dele. Então ele se afundava nos vícios porque aquilo de alguma maneira preenchia aquele ódio que ele estava sentindo, aquele rancor, aquela raiva. E ele disse que depois de tanto tempo caminhando, vagando no umbral, depois de tantas décadas daquele jeito, né, que tem várias equipes espirituais que caminham nos vales, e depois de tanto tempo, ele falou, depois de tanto tempo ele ouviu que ele não precisava ficar vivendo aquela tortura, não precisava ele ficar com aquela rancor dentro dele, não precisava ele ficar naquela situação que ele estava. Depois de tanto, não foi uma vez que a equipe espiritual foi, não é uma vez que eles vão todos os dias, a todo momento. Deus não quer que a gente fique sofrendo. Só que a gente tem que se perdoar, a gente tem que acreditar em si mesmo. E é isso que aconteceu com ele. Depois de tantas vezes os irmãos passarem, ele ouvir as palestras, ouvir que ele podia ter ajuda, ele aceitou e ele conseguiu ser encaminhado num ponto de socorro. Ele já estava bem debilitado, né? Só que ele veio para relatar justamente isso. A que ponto uma pessoa fica com medo de não seguir os seus sonhos, não seguir a essência que Deus colocou dentro do nosso coração. E isso serve para todos nós, em todas as áreas da vida. A que ponto a gente não leva a nossa palavra, a nossa verdade que tem dentro do nosso coração por medo. Então, e eu vou relatar aqui também uma poesia, porque naquela época, quando eu tinha um pouco mais de tempo, né, quando não que isso é desculpa, né, mas mãe de criança pequena, tem todo um cuidado, tem toda uma coisa, então tem que ser tudo muito mais prático, né. Até já faz um ano que eu só pego relatos, e um que outro que eu consigo fazer, que eu fazia antes de eu ter a minha bebê, eu fazia poesias, como se fosse uma maneira de agradecer aquele relato. Então, eu vou ler para vocês, porque eu não tenho como decorar todas as poesias que eu faço, né? Então, eu vou ler para vocês aqui a poesia que eu fiz para ele, tá? Esse irmão, ele foi encaminhado, ele foi encaminhado para ele seguir a jornada dele. Que bom que ele despertou para ele ver que agora ele vai seguir a essência dele. Então, isso é muito bonito. E eu vou ler para vocês agora a poesia que eu fiz para ele em homenagem à história dele e em honrar
que é a passagem dele aqui pela Terra. Carregando um peso ancestral, vivendo em sapatos apertados usados por outros pés, tropeçando em caminhos já trilhados, mais uma múmia entre a multidão, sufocando meus sonhos, esses que nem lembro se os tive. No automático do tic-tac, a lágrima era uma gota, que só caía pela gravidade. No deserto do meu ser, vagarosamente putrefação, era um prato cheio os abutres. No pinche de minha escuridão, ofuscando meu olhar cego, vazio e perdido. Sufocados gritos em grupo apunhalaram meu coração. Ninguém ouviu minha canção, de morto indigente, que só fingiu estar vivo. Agora, morto ou vivo, estou entre a multidão de múmias, sem identidade ou canção, sem lembranças para compor. A melodia dos que andam perdidos e sem identificação. E você? Qual é a sua canção? Então, com essa poesia, eu deixo aqui então esse relato espiritual para vocês e me conta aqui nos comentários o que você já deixou de fazer por medo ou que a partir desse momento você despertou e vai seguir a sua essência, vai seguir o que Deus colocou dentro do teu coração. Me conta aqui nos comentários, tá bom? Um grande beijo para todos, nos vemos toda quinta e domingo, que é os dias que eu coloco o vídeo aqui no canal. Um grande abraço!